Prefeito Josué Ramos, prefeito da cidade de Vargem Grande Paulista. Boa noite, prefeito. Boa noite, meu amigo. É um prazer estar falando com você, com os ouvintes da Giro. É um prazer, mais uma vez, estar aqui compartilhando com vocês as notícias da cidade e também o desenrolar aí da flexibilização dos comércios, essa nova medida do governo estadual. Tá certo. Nós que agradecemos ao senhor por ter disponibilizado um tempo, por ter aceito mais uma vez o convite para participar com a gente. Prefeito Rodolfo Andrade, jornalista que está aqui ao meu lado, é quem vai conduzir a entrevista com o senhor. Rodolfo. Prefeito, boa noite. Mais uma vez quero agradecer a sua disponibilidade em participar conosco, sempre mostrando o que o senhor tem feito para combater esse vírus e o que o senhor faz. É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco hoje. Prefeito, para começar, antes de entrarmos no tema da flexibilização, eu queria que o senhor nos explicasse. Um óbito em investigação e desses 110 casos positivos, nós estamos com 50 recuperados e 60 aí em tratamento. Então, esse é o número hoje oficial aqui em Vargem Grande Paulista. E casos notificados, que são aqueles casos suspeitos que aparecem no centro de combate, com alguns sintomas relacionados ao Covid, nós estamos com 977 casos notificados. Então, portanto, repetindo, 977 casos notificados, 110 casos positivos, 8 óbitos e um caso um óbito em investigação. Prefeito, a ocupação dos leitos, a cidade está dando conta? Então, a nossa demanda com relação à média e baixa complexidade, nós estamos dando conta, nós dobramos o número de leitos aqui no nosso pronto-socorro e criamos também uma ala dentro de uma das escolas ao lado do pronto-socorro, disponibilizando vagas. Portanto, sobre a questão da média e baixa complexidade, a cidade está conseguindo atender tranquilamente. Graças a Deus, nós não estamos tendo problema com essa situação aqui. Nós estamos com média aí mantendo aí 20% das vagas ocupadas. Das vagas disponíveis, então 20% de vagas ocupadas. Então tem aí um limite aí de 80% das vagas hoje disponíveis. O único, porém, ainda é com relação às vagas de UTI. Nós sabemos que, de conhecimento, a vaga de UTI a regulação é pelo CROSS, portanto, aqueles casos não só Covid, mas outros tipos de morbidade, caso de AVC, cardio, enfim, e outras doenças, nós estamos tendo algumas dificuldades de remoção prontamente, às vezes demorando até 24 horas para atendimento aqui no nosso ponto-socorro central. Mas, nos demais casos, nós estamos conseguindo encaminhar. O Covid, nós estamos com uma referência até que rápida, quando eu falo rápida, coisa de 5 a 8 horas, mas os casos que não são Covid é que está tendo ainda uma dificuldade, porque muitos hospitais que estão atendendo Covid não estão atendendo outros tipos de doenças. Então, isso é o que está preocupando um pouco. Prefeito, a questão do senhor falou da demora para o CROSS atender as transferências para as unidades de terapia intensiva, o Estado tem alguma explicação que vai diminuir essa demora? Alguma esperança nesse sentido o Estado deu? O que eu percebo, na verdade, é que os hospitais eles estão mais focados especificamente com o Covid e só aceitando mesmo aqueles casos de extrema urgência, por exemplo, um AVC hemorrágico, mas quando é um AVC isquêmico ou qualquer outro tipo, até mesmo um infarto, que tenha possibilidade das unidades básicas de saúde até as UPAs, eu não tenho UPA aqui, mas as UPAs, isso também serve de referência, inclusive para outras cidades, antes do Covid, esses casos eles tinham uma presteza maior, porque apesar de todos sabermos que as redes hospitalares tinha dificuldade, mas não era tanto igual agora. Então, o problema maior que eu vejo é que o CROSS está tomando muito cuidado em encaminhar pessoas com outro tipo de doença junto com na mesma ala de pessoas com Covid. Então, é lógico que isso é uma medida de
de controle de saúde. Então, está ficando mais tempo nos demais casos nos municípios, passando até como referência, tomando muito cuidado quando é encaminhado para as UTIs ou para cirurgias que forem necessárias, inclusive a parte de ortopedia, eles não estão tendo aquele critério que antes levava mais tempo e tal. Então, mesmo aqueles que são cirurgias eletivas, essas que estão mais demoradas. Então, hoje, o atendimento mais pronto mesmo é urgência e emergência, mas as cirurgias eletivas, essas estão ficando um pouco mais demoradas, ficando inclusive aqui em observação no município. Prefeito, a questão da assistência social, que a administração tem feito, qual balanço se faz? Muitas famílias precisando, como é que está a situação dos mais carentes na cidade? Olha, a assistência social tem feito um trabalho muito importante dioturnamente, inclusive com o pessoal de rua. Graças a Deus não temos tanta gente de rua aqui, mas aquelas pessoas em situações de rua, elas estão sendo atendidas, tanto com Marmitex, 2 Marmitex por dia, e atendimento assistencial. Mas voltado às famílias carentes, eu vejo que nós não estamos tendo grandes problemas aqui. Todas as famílias que têm nos procurado na assistência social, nós estamos atendendo. Nós fizemos 2 ações aqui importantes. Uma é com relação às crianças da rede de ensino municipal, que nós fizemos a entrega de cestas em casa, uma cesta realmente boa. Então, nós fizemos a entrega casa a casa para que as crianças não precisassem de retirar nas escolas. Esse foi feito mês passado, esse mês também repetimos. Foram 5.235 cestas cada etapa, então mais de 10 mil cestas distribuídas aí. Ontem também começamos a distribuir as cestas das famílias que estavam no cadastro único. Foram 1.560 cestas que estão sendo distribuídas, uma cesta também muito boa, em parceria com o Estado, além das distribuições diárias. Nós temos um telefone de apoio às famílias em situação vulnerável, e quando ela acaba precisando, ela liga direto na Secretaria de Assistência Social. A Secretaria já encaminha diariamente, percorrendo as casas que apresentam necessidade. O Assistência Social já vai junto, já avalia o caso, e havendo necessidade já faz a entrega da própria cesta. Estamos distribuindo a média de 30, 40, chegamos até a distribuir 60 cestas dia. Então, eu não vejo aí, graças a Deus, assim, uma grande demanda ou pessoas que estejam passando fome ou passando necessidade. Aqueles casos que estão aparecendo, nós estamos atendendo através dessa assistência. Uhum. Prefeito, e as aulas que estão sendo online, né? Eu vi na cidade, como é que está a aceitação dos alunos? Os alunos têm entrado nas aulas? Como é que está a situação? Então, nós implementamos as aulas online, está tendo um bom aproveitamento. É lógico que tem alguns casos aí, aqueles casos que as pessoas não têm facilidade de ter acesso à internet, acho que não sou mais grande, no país, mas nesses casos nós acabamos, junto com as cestas, os kits de alimentação, nós acabamos encaminhando também as apostilas para 30 dias, e elas estão respondendo, os professores ligam diariamente, vai passando orientação por telefone, as dúvidas são tiradas também através da internet. Então, é lógico, nada vai suprir a aula presencial, mas neste momento é o que podemos fazer para amenizar essa questão das crianças ficarem sem ter um atendimento na área escolar. Prefeito, nós tivemos ontem, né, o governador João Dória, ele anunciou uma flexibilização, aliás, do isolamento social. Porém, a nossa região, que inclui a cidade do senhor, ela ficou de fora dessa primeira retomada dos comércios. E o senhor e os demais prefeitos aqui da região tiveram hoje uma reunião com o secretário de Desenvolvimento Regional, né, o Marcos Vignoli, para falar justamente sobre essa decisão, né, de tirá-los fora dessa nova fase de retomada. O que o senhor tem a dizer sobre o que está sendo tratado? Bom, eu externei pessoalmente ao secretário, e juntamente com os demais prefeitos da região oeste, que eu entendi como uma decisão precipitada, ao meu ver. Eu acho que nós, quando tomamos a decisão
todos os prefeitos da região oeste, e principalmente região metropolitana como um todo, quando foi para tomar a decisão para o isolamento, os decretos de isolamento, nós tomamos uma decisão em conjunto e todos os prefeitos, mesmo aquelas cidades que ainda não estavam tendo grandes casos do Covid, também aderiu a essa questão do isolamento para que o Estado, porque os leitos de UTI é de responsabilidade do Estado, cabe ao município a média e baixa complexidade e o Estado é o gerenciador e também o provedor desses leitos de UTI. Então, os municípios foram solidários naquele momento para que o Estado tivesse tempo em comprar os ventiladores mecânicos, os respiradores, até agora que está começando a chegar esses 3 mil respiradores que foram comprados, estão chegando por etapas, e os municípios foram solidários no sentido de criar as medidas restritivas para que o Estado tivesse tempo, porque a nossa preocupação, e como eu já falei aqui, a preocupação, lógico, nós, no início da pandemia, estávamos todos preocupados, todos os prefeitos preocupados com a baixa e média complexidade, mas nós fomos, naquele momento não sabíamos como que o vírus ia se comportar, mas o que eu observei, principalmente na minha cidade e algumas outras cidades vizinhas, é que nós não tivemos deficiência dos leitos de média e baixa complexidade. O problema maior foi a questão do gargalo das UTIs da alta complexidade. Por isso que os municípios foram solidários naquele momento em trabalhar pelo isolamento para evitar a propagação do vírus e o Estado ter tempo hábil para se organizar e montar esses leitos de UTI. Entretanto, nós fomos surpreendidos com essa decisão do governador e até do próprio prefeito de São Paulo a anunciar que São Paulo, que é o epicentro da doença, estaria melhor do que a região metropolitana como um todo. Então nós externamos isso, nenhum prefeito concordou com essa decisão, já que nós entramos numa luta de combate todos juntos, eu acho que o critério também teria que ser adotado para que todos tivessem a mesma situação. Ou flexibiliza todo mundo, ou não flexibiliza ninguém, até porque nós não temos divisas de municípios. Você pega Osasco, você tem ali em São Paulo, na divisa de São Paulo com a Viliara, você tem um shopping, você tem ruas que de um lado é São Paulo, outro lado é Osasco, Cotia a mesma coisa, e assim por diante, os municípios limítrofes da capital. Como é que você vai justificar você abrir um comércio de um lado, fechar do outro, ou abrir um shopping de um lado de uma rua e fechar do outro? Então não é justificável a decisão no sentido de tomar decisões isoladas. Isso também já foi uma decisão. A semana passada nós já tivemos um problema semelhante, que foi a questão da instituição dos feriados prolongados. O Bruno também tomou uma decisão isolada por São Paulo, sem antes fazer a consulta da região metropolitana. E posteriormente nós fomos comunicados pela imprensa e aí os prefeitos tiveram que correr para se adequar a uma situação. Alguns conseguiram em tempo hábil, como aqui eu consegui prorrogar o feriado, o Rogério Icotia também prorrogou, mas teve prefeituras que não teve condições de prorrogar, até mesmo porque alguns já tinham passado o aniversário da cidade e não dava tempo para poder fazer. Então, por isso é que todos nós fizemos a lição de casa, muito bem feita, cada prefeito fazendo sua parte. Então, não poderia, ao meu ver e ao ver da maioria dos prefeitos da região metropolitana, ser tomado decisões isoladas no sentido de classificação por parte do Estado e até mesmo do município, no sentido do Estado, que o Estado regula isso, de colocar um município como laranja e outro município como classificação vermelha. Essa reunião foi muito produtiva, porque nós nessa exposição que fizemos, e colocamos também essa preocupação que muita gente daqui da região trabalha em São Paulo e vice-versa, e o vírus circula, e muitas mães precisam trabalhar, e as escolas aqui estão fechadas, as creches estão fechadas. Como é que você vai flexibilizar algo e não flexibilizar outro, né? E até mesmo essa questão do comércio e toda a situação que eu já coloquei, que envolve transporte, envolve mobilidade, envolve uma série de coisas que são de comum a todos os prefeitos da região. Então, essa preocupação fez com que o secretário entendeu outra e assim por diante. Então, o norte tem outra. Então, cada um está numa realidade, apesar de estar muito próximo, mas em realidades diferentes, e o critério
é o critério de leitos de UTI. Então, se o critério adotado é esse, vou dar um exemplo, a região, nós pertencemos a duas regiões, eu participo aqui do Cioeste, que é a região de Osasco, Barueri, Carapicuíba região, e uma outra, que é o Cone Sud, onde é a região sudoeste do estado, que envolve a região da BR-116, Tapetica da Serra, Ipu, e assim por diante. Então, Taboão da Serra e aquela região ali onde tem 8 municípios também, nós, como estamos na divisa aqui, nós fazemos parte desses 2 consórcios. Mas, para você ter uma ideia, o Sudoeste, nós estamos com leitos suficientes para atender o regramento do isolamento no nível laranja, igual São Paulo. Você pega a região Oeste, que é o caso aqui de Osasco região, a diferença de leitos apresentada ela é muito pequena. Por exemplo, alegaram que, devido à falta de 25 leitos de UTIs na região, por isso que não foi reclassificado para laranja. Então, os prefeitos se reuniram e já decidimos que esses leitos serão criados entre amanhã e esse final de semana, dentro aqui dos municípios, tanto o Parnaíba se colocou à disposição, o Osasco se colocou à disposição, todos os prefeitos da região se cotizaram, entendendo que não era por uma diferença de 25 leitos, e pelo critério que estavam apontando, que era motivo para deixar a classificação nossa vermelha por 15 dias, entendeu? Então todos os prefeitos se cotizaram e automaticamente, a partir de amanhã, já está sendo apresentado um relatório dessa disponibilidade de UTIs para que o Estado, ao invés de esperar 15 dias, que é injustificável essas posições divergentes do comércio, que nós possamos também ser classificados a partir de terça ou quarta-feira no máximo, a região aqui, tanto o Cone Sud, que é a região sudoeste, quanto o Cioeste aqui também, que é a região oeste, possa ser reclassificado para uma situação laranja, porque esses critérios que foram apontados estão sendo atendidos. Então essa é a nossa posição com relação à decisão agora à tarde. Então o secretário, ele foi sensível à questão, evidentemente que ele também tem que levar essa solicitação dos prefeitos ao comitê de crise e também ao governador, para que possa ser analisado, então, na próxima terça-feira, essa situação, tentando viabilizar, então, e colocando todos classificados da mesma forma. A posição é muito clara, nenhum prefeito aqui é irresponsável, todos os prefeitos da região se colocaram responsáveis nas suas ações ao combate, ninguém quer aqui flexibilizar de forma aleatória, todos querem flexibilizar, mas de forma coerente, com responsabilidade, onde todos tenham que usar os critérios técnicos, máscara, manter a distância. O vírus ainda não virou a curva, todo mundo sabe disso, nós estamos vivendo aí um momento de números altíssimos, tanto no estado quanto no próprio país, então não é momento de você descuidar. Nós entendemos a questão da crise econômica, todos nós estamos sensíveis a essa situação, desemprego, empresas quebrando, fechando suas portas, etc., mas nós teremos um momento também para cuidar disso. Agora, o momento, primeira coisa é cuidar das vidas, e é essa responsabilidade que todos os prefeitos estão dizendo. Então, a ideia é, se o Estado, desculpa ter estendido a minha fala, mas eu quero encerrar por aqui também, eu sei que deve ter outras perguntas aí, mas eu acho que precisava fazer essa explanação, que eu acredito que ficou clara aí a nossa posição. Não, prefeito, pode terminar seu raciocínio. Foi muito bem explicado essa situação. Por causa de 25 leitos, a gente acabou não entrando nessa flexibilização inicial. Mas o Adriano tem uma pergunta, prefeito, de um telespectador aqui para o senhor. Prefeito, a Noêmia está perguntando o seguinte: essa decisão do prefeito em abrir a capital e a região metropolitana não pode ser um tiro no pé? De repente, todo mundo aí pode se dirigir para São Paulo porque lá o comércio está aberto. Qual é a visão do senhor nessa questão? Eu concordo plenamente com ela. Eu acho que ela está certa no raciocínio. É por isso que eu falo que a ação tem que ser em conjunta, não podemos fazer uma ação isolada. Evidentemente, vou dar um exemplo aqui no eixo da Raposo Tavares. Essa imposição da forma que foi colocada, o Shopping Raposo Tavares poderá abrir e o Shopping da Granja Viana ficará fechado. Então, é incoerente essa ação. Então, quer dizer, então, que a pessoa, ao invés de ir no Shopping da Granja Viana, vai ir todos para o Shopping Shopping Raposo e assim por diante. Então, eu acho que foi impensada, no momento da decisão
do governo estadual aí, esse critério poderia ter sido amadurecido um pouco mais, até porque eu acho que não é. Já estamos numa situação tão caótica no sentido dos do que os comerciantes estão passando, o emprego, etc. Não seria mais 3 ou 4 dias que pudesse ser rediscutido isso com os prefeitos. O descontentamento dos prefeitos foi porque não foram ouvidos. Foi uma decisão, tudo bem, tem um comitê de crise que tem que tomar suas decisões técnicas, mas São Paulo, apesar de ser aí a capital, é o que praticamente tem recebe o maior número de pessoas da região metropolitana, então, mais um motivo para ter essa preocupação em evitar ao máximo a flexibilização e que fosse algo discutido com todos os prefeitos e tomar uma decisão colegiada. Então, fica aqui a minha crítica, eu tenho certeza que é a crítica de todos os prefeitos, no sentido de que nós somos parceiros, as cidades, os munícipes estão sendo parceiros, porque as pessoas estão ficando em casa, as pessoas estão há vários dias aí em isolamento, tomando todos os cuidados para evitarmos essa questão da proliferação do vírus. Então, nós também temos o direito de fazer essa flexibilização em conjunto de forma responsável. Então, essa crítica foi feita verbalmente lá, pessoalmente para o secretário, que tenho certeza foi levado ao governador. E deixar claro aqui que ninguém está querendo fazer oposição, discussão política. O momento não é para isso. Eu falo que a pior coisa que pode acontecer no país é levarmos essa questão da crise para o campo político. Nós temos que levar essa questão da crise para o campo do controle e salvar vidas. Então, essa é a nossa preocupação. Aqui não cabe o prefeito criticar o governador, não é a pessoa do governador, é as ações que têm que ser decididas de forma colegiada. Tá certo, é isso aí. Prefeito, queremos agradecer a participação do senhor mais uma vez aqui no Giro da Noite. Obrigado pelos esclarecimentos. Tem alguma informação que o senhor gostaria de passar para quem está nos assistindo sobre a cidade de Vargem Grande Paulista? Eu quero primeiro agradecer a população por estar sensível a essa questão. Apesar de a gente perceber que algumas pessoas ainda não tomaram a devida consciência com relação a que existe uma pandemia, que precisamos nos cuidar, se sair para a rua tem que tomar as medidas preventivas, essa conscientização precisa existir, porque se uma parte só da população estiver consciente e outra não, nós levaremos mais tempo para a retomada da situação da normalidade. Então, eu continuo fazendo esse alerta à população, cada um busca fazer a sua parte, dar sua conta de sacrifício. Quero agradecer mais uma vez os pastores, os padres, os comerciantes, profissionais liberais, pessoas que são sensíveis à questão da segurança para evitar a proliferação do vírus. E mais uma vez agradecer à imprensa, especialmente a vocês da Giro, que está fazendo jornalismo responsável. Eu acho que isso é importante. Eu vi você falando aí no início dessa sua apresentação a questão aí do combate às fake news, do inquérito de combate às fake news. Eu acho que a melhor coisa que pode acontecer é, neste momento, o combate à fake news, porque a imprensa também ela é vítima do fake news, porque toda hora tem que sair tentando apagar as mentiras que são soltadas nas fake news, atrapalhando a verdadeira e a boa imprensa responsável e da forma que é feita pela Giro. Então, muito obrigado aí por ter nos dado essa oportunidade para expor a forma que nós estamos trabalhando aqui em Vargem Grande, e eu estou sempre disponível também, a hora que precisar é só ligar, estou disponível para maiores informações. Prefeito, nós que agradecemos mais uma vez aqui a sua participação, muito obrigado mesmo. Tenha uma boa noite e, claro, sempre que precisar, o senhor pode contar aqui com o nosso espaço para falar aí sobre as questões da sua cidade. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Tenha uma boa noite, prefeito. Muito obrigado, um abraço a você, em nome da Cláudia, quero cumprimentar todos os jornalistas da Agir. Obrigado. Obrigado.